Nós somos do grupo Bem Me Care, primeiro podcast de muitos, né, que faremos. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui. Eu sou a doutora Sheila, eu sou a anestesista do grupo. Eu sou o Alisson, sou obstetra, ginecologista e faço ultrassom também das minhas pacientes e de outras também. Sou a doutora Edival Garcia, sou ginecologista obstetra também aqui do grupo Bem Me Care. Eu sou o Leandro, eu sou responsável pela pediatria do grupo. Então, o objetivo do podcast hoje é para a gente apresentar nosso trabalho e as pessoas conhecerem o que a gente faz, nossos diferenciais. Então, algumas perguntas que sempre fazem, né? Como que vocês se conheceram? Como eu sou a mais velha, bem mais velha, apesar de não parecer, né? Eu vou começar com a história do grupo, porque vem lá de anos e anos atrás. Não vamos falar quantos, né, Edival? Senão eu vou contar a minha idade e a sua. Mas eu conheci o Edival quando ele foi fazer a residência dele em Senador Canedo. Eu anestesiei para ele a residência dele todinho, os 3 anos, né? Então eu conheci o bebê Johnson de verdade, que era um menino na época ainda, e depois a gente acabou perdendo contato, né? Anos depois eu fui trabalhar em Bela Vista, uma cidade do interior de Goiás, né? Foi quando eu conheci o Leandro, numa situação bem delicada pra gente, porque nós tínhamos montado um serviço lá em Bela Vista e devido a questões, né, não vem ao caso, a pediatra do grupo saiu. E amiga minha até hoje, e o Leandro entrou para substituir uma pessoa que eu amava muito. Mas graças a Deus, eu tenho uma característica que eu sempre acolho as pessoas. Então, assim, eu não olhei o Leandro como substituto de ninguém, né? Então, respeitei o espaço dele. Nós fizemos poucos plantões juntos, eu acho que uns 4 ou 5 no máximo. Acho que nem chegou assim. Não foi? Isso. E depois, por outras questões, eu acabei saindo do grupo. Um tempo depois, acho que 6 meses, 7 meses depois, o Leandro entra em contato comigo falando que um amigo dele tinha comprado o hospital São Camilo, lá de Trindade. E falou assim, falei de você, queria que você viesse e conhecesse o hospital, né? Foi quando eu fui para Trindade, conheci o hospital, fui super bem recebida pelo Guilherme. Realmente, assim, abriu as portas do centro cirúrgico e me deu carta branca para poder montar a parte de anestesia, as caixas e tudo. E assim foi. O grupo tinha outra composição no início, e a gente estava precisando procurar obstetras que tivessem a nossa pegada humanizada, né? E passaram 2 outros obstetras, aí que eu pensei, lembrei do Edival, falei, gente, o Edival mora na cidade, ótimo pra gente. Entrei em contato com o Edival e ele aceitou, graças a Deus. O Edival entrou na equipe, mas a gente precisava de 2 obstetras, né? Mesmo porque vocês operam juntos, né? E aí foi quando o Edival apresentou nosso menino Alisson, que é o caçula do grupo, que entrou por último, né? E aí tá a composição de nós 4, né? É o primeiro grupo do estado de Goiás que tem essa composição, com os obstetras, o anestesista e o pediatra. É o primeiro grupo de uma equipe completa, né? De assistência ao parto, tá? Aí, outra pergunta que eu queria que cada um falasse assim, de verdade, para vocês, por que Trindade? Alisson, por que Trindade? Primeiramente porque é minha casa, né? Gosto muito de Trindade, morei 10 anos longe de Trindade para formação, desde a faculdade, depois residência médica. Até no princípio não tinha intenção de voltar para Trindade, mas aí quando eu tive meu filho, eu vi que precisava de voltar para casa, porque gosto muito de lá e tento ficar o máximo em Trindade. Gosto mesmo. Edival, por que Trindade? Trindade é uma relação de amor que a gente não consegue ficar longe, né? E quando surgiu essa oportunidade de voltar, foi até um pouco antes da pandemia, que eu fui até para o São Camilo,
E dali eu enraizei e já não quis ficar mais longe da família. O meu também foi 11 anos que eu fiquei longe. E resolvi ficar e cravar o pé no nosso projeto ali, para a gente poder sempre decolar e estar crescendo mais. E Trindade não tem como. Quem conhece, quem lida com o grupo, com o pessoal, com a população, sempre vai querer ficar por ali. É bom, né, que pelo menos pra gente que é de casa, a gente acaba conhecendo todo mundo. É uma cidade que não é tão pequena mais, mas ainda tem um aspecto de interior, então é gostoso sempre. E essa vantagem de todo mundo se conhecer, né? Você entra no hospital, você conhece a sua enfermeira há 10, 15 anos, foi amigo de infância de outra pessoa, então é uma proximidade muito gostosa que acontece ali. Já para mim foi um pouco diferente. Eu me formei em Campo Grande, morei 10 anos em Goianésia, então também já estava acostumado com cidade de interior e tudo. E logo na época do Covid eu tinha voltado para Goiânia. E eu estava em Goiânia foi quando estava me reorganizando lá e o Guilherme me convidou para fazer parte desse hospital lá. E eu acho que, primeiro, assim, eu gosto de alguns desafios, né? E lá tem sido um desafio muito bom, que a gente teve a oportunidade realmente de pegar do zero. Para vocês terem uma ideia, quando foi assumido lá, ele teve que passar cabeamento, porque ainda não tinha nem para a gente conseguir montar por sistema, né? E quando eu cheguei lá e vi aquela oportunidade, e eu vi que a Sheila tinha acabado de sair lá de Bela Vista, eu falei assim, pode ser uma oportunidade para a gente poder criar um serviço, né? Eu vejo que hoje Trindade é muito perto de Goiânia, e aí a gente tem alguns desafios, para mesmo que vocês que estão lá, você às vezes tem uma segurança de qualquer coisa você correr para Goiânia, mas você ter que correr para Goiânia é canseira. E verdade. Trindade é ali do lado. Eu particularmente, para algumas pessoas, acham que Trindade fica longe ou até Bela Vista, mas eu me organizei de um jeito que eu só trabalho contra fluxo. Eu não gosto de trânsito, dessas coisas, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. Eu tenho organização de multa, porque eu não consigo me organizar. Eu tenho uma multa por mês. E aí, Trindade, eu consigo sair da minha casa e chegar no hospital, às vezes, em menos tempo do que se eu ficasse naquele miolinho de Goiânia. Justamente. Então, acho que a nossa proposta hoje para Trindade é conseguir dar para aquela cidade que assim merece o serviço de qualidade que a cidade já exige. Porque na hora que eles querem algo um pouco melhor, na hora que eles querem dar esse pulo, na hora que eles pensam numa humanização, na hora que eles querem uma equipe completa, eles têm que ir para Goiânia. Então acho que hoje, e principalmente depois que a gente conseguiu que os 2 obstetras fossem da cidade, eu acho que Trindade ali tem muito a ganhar com essa equipe. Mas assim, eu e a Sheila estamos lá contribuindo, mas vocês são os 2 grandes pilares nossos. E as pessoas terem a tranquilidade de saber que o obstetra é da cidade, igual vocês mesmos comentaram. Tem um acesso fácil, né? Conhece você, conhece seu pai, conhece sua irmã, conhece sua avó, conhece, todo mundo conhece. Então isso é muito bom. E você tocou num ponto interessante aí, que é o começar do zero, né? Não é pegar um serviço pronto, cheio de vícios, que sempre vai ter uma dificuldade. Então, assim, desde a parte da Sheila, o centro cirúrgico hoje, não é que a gente adaptou um centro cirúrgico, né? A gente tem um centro cirúrgico do jeito que a gente quer, que a Sheila montou do jeito que ela achava certo. Você também, na parte da pediatria, a gente... Então, material assim, cirúrgico nosso. Então começou do zero, foi sempre montado certinho, cheio de sem vícios, né? Uhum. Então é uma proposta nova para a cidade, uma proposta que começou do zero, que foi montada de acordo com os nossos princípios, né? E nós somos um grupo que nós temos os mesmos princípios, cada um na sua área, mas o resultado final, o objetivo é sempre o mesmo, que é proporcionar um serviço diferenciado, personalizado, individualizado para cada família que a gente vê nascer.
né? Então, eu acredito que é um ganho para a cidade, esse tipo de serviço que a gente oferece. E a intenção nossa, né, é que cada vez menos, que a gente consiga diminuir o êxodo, né, para Goiânia. Né? As pacientes tenham esse serviço lá. A qualidade é quase igual a muitos serviços de Goiânia e superior a outros tantos, né? Então, que as pacientes tenham acesso a isso, né? E para mim, porque Trindade, foi porque quando eu conheci o Guilherme, que ele me apresentou o centro cirúrgico, quando ele falou assim, você vai ficar à vontade para montar o centro cirúrgico, aparelho de anestesia, todas as drogas, ele comprou tudo que eu pedi. Então, assim, eu fui acolhida, eu me senti valorizada, porque isso é muito importante, a gente se sentir valorizados como profissional onde a gente trabalha, e lá nós somos bem valorizados, né? E eu acho que a gente tocou em todos os pontos, sim. É importante, já que a gente está falando de Trindade e contando que a gente começou no Hospital São Camilo. A gente atende só no Hospital São Camilo, Alisson? Não. A gente hoje atende tanto no Hospital São Camilo quanto no Hospital Trindade, né? O Edival já estava lá no Hospital Trindade há mais tempo e eu conheço o Dr. Gilvan, que é o dono de lá, há muito tempo. Meu pai também é muito amigo dele. E aí teve a oportunidade, né, de entrar no serviço e a gente estendeu o grupo lá para o Hospital Trindade também, né? Que a princípio a gente só operava no São Camilo, e depois hoje o grupo completo opera nos 2 hospitais, né? Então, sempre que procurar a gente em qualquer um dos 2, vai ter a equipe completa. E são os 2 hospitais que tem na cidade, São né? 2 hospitais particulares da cidade. Da cidade. Quando surgiu a ideia do grupo, e a gente sempre comentava, né, sobre pedir uma opinião, quem poderia chamar para compor o grupo, o Alisson era sempre citado, eu sempre brigava, eu falei assim, o Alisson tem que vir pra gente, vamos tomar o Alisson lá de Anápolis, eu não vou deixar esse menino lá não. E era a gente sempre citado. E eu mostrava foto do Alisson, o Dr. Gilvan também sempre falava assim, o filho do pastor Gilson tá querendo vir pra cá, eu falei, traz ele que eu já tô tentando levar ele lá pro Hospital São Camilo, então vamos fazer a mesma equipe nos 2 hospitais. Sim. Porque a anestesia e a pediatria já vão ser a mesma, né? A gente fecha esse grupo para todos os lados. E graças a Deus estamos aí dando certo e só progredindo. Eu acho interessante que a gente estava falando aqui que um diferencial do nosso grupo é que é uma equipe inteira humanizada. Humanização está em moda, né? Mas o que seria humanização para vocês? Porque, assim, em alguns lugares eu chego, fala que é um local humanizado, eles pintaram a parede com cores alegres e acha que isso é humanização. O que seria humanização para vocês? A humanização, a gente tem que proporcionar ao paciente a experiência tanto do pré-natal e do parto como experiência única. Então, que seja a melhor experiência da vida dela. Então, desde ali o acolhimento, na primeira consulta, a gente explicar como vai ser todo o pré-natal, o show à parte, que é o nosso parto, ele é literalmente um show à parte. Então, a gente proporcionar essa experiência única para o paciente, é citado todos os nomes, o Dr. Leandro, Dr. Sheila, Dr. Alisson o tempo todo, durante as consultas. Eles já entram no nosso grupo lá do Instagram, já conhece todos os rostinhos, então ninguém é uma figura estranha na hora do parto, não é aquele parto que vai chegar e falar quem é esse anestesista, quem é esse pediatra, quem é esse outro auxiliar aqui. Então a gente já se apresenta da nossa forma bem antecipadamente. E no dia do parto, vamos tirar foto com a família, escutar o coraçãozinho do neném, fazer vídeos e fotos ali para ter toda essa recordação para o paciente. E toda aquela festa que a gente faz dentro do centro cirúrgico, com a playlist que ela escolhe, a música do nascimento. Então essa integração que a gente proporciona da família junto, o esposo ou quem que a mãe vai querer, que a mãezinha vai querer que esteja junto no parto, é essa forma de humanização que a gente escolheu pra gente. Integrar todo mundo e deixar o sorriso no rostinho o tempo todo ali da família inteira. Boa. Eu acho interessante bastante essa parte da participação familiar, né? Sempre o pai ou quem a mãe escolheu estar lá junto e ela não ter surpresa. Porque no pré-natal é chato, às vezes o paciente
cada vez que chega tem uma novidade ruim para ela. Então, lá na primeira consulta, a gente já programa, mostra para ela como que vai ser toda a rotina de consultas até o parto, que conhece todo mundo já. E quando a gente fará, por exemplo, cada exame, o que pode vir no resultado, por mais que a gente tenha uma surpresa desagradável, teve um diabetes gestacional, ela já sabia que horas que a gente ia fazer aquele exame, descobrir como a gente vai conduzir para a gente não ter nenhum problema. Então, o que eu acho mais interessante, eu falo muito da anestesia, que não vai ser simplesmente alguém chegando lá e espetando nas suas costas, você vai conhecer ela antes. Lá na hora do parto eu lembro muito que a Sheila vai falando, olha, agora eu vou fazer aquele negócio que eu tinha te avisado, eu vou fazer tal teste, ainda tem mais um teste. Então você não tem surpresa, não tem trauma. Então é uma experiência mesmo. Olha, eu vou puxar um pouquinho o saco da Sheila aqui, porque a gente vê a humanização em várias áreas da medicina, mas o que ela proporciona na anestesia é uma coisa que a gente vê muito pouco por quase aí. Que único. Muito pouco mesmo, assim. Você pode contar nos dedos pessoas que fazem isso no Brasil, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como que é essa parte da humanização, de como que é a sua consulta, do grupo que você monta, de toda essa experiência mesmo, assim, que na hora que chega lá dentro do centro cirúrgico, você vê uma pessoa em paz, que geralmente não é o que a gente costuma perceber. Entra lá e ela não sabe o que vai acontecer, e pega aqui, pega ali, tô com medo disso, como é que vai ser, que horas que eu vou poder comer? Pequenas coisas, mas que fazem muita diferença. Eu sempre digo que a humanização, ela depende de um único recurso, que é o recurso humano. Nem sempre o hospital mais lindo do mundo, mais bem equipado, com as paredes todas pintadas, garante. Nem sempre não, nunca garante a humanização. Inclusive, hoje, o nosso caminho lá em Trindade, ele está sendo feito com isso. Nós estamos fazendo reformas no hospital, nós estamos passando por momentos lá de quebra-quebra e tudo. E o que eu acho mais interessante é que as pessoas continuam se sentindo bem valorizadas, mesmo a estrutura ainda não sendo aquela toda bonitinha, toda certinha, como a gente gostaria. A gente pegou um serviço do zero, né? Justamente, porque a humanização depende do recurso humano, depende de gente, né? Pessoas conectam com pessoas. Então, é isso que a gente tenta fazer ali no nosso grupo. A tranquilidade que vocês veem quando a paciente faz a consulta comigo no pré-natal, facilita muito, né? E quando ela faz a consulta com você também no pré-natal, ela vai para o parto conhecendo nós 4, certo? E na consulta é o momento que a gente tem de estabelecer o vínculo, né? É muito diferente da paciente que não faz a consulta. É visível. A gente já teve algumas que não fizeram a consulta. É visível, é nítido o medo, porque o medo amedronta, o desconhecido apavora. Então, quando eu faço a consulta e eu explico com fotos, com vídeos, tudo que vai acontecer, cada momento você vai sentir isso, isso e isso. E no dia do parto, eu vou relembrando, eu vou antecipando o que ela vai sentir, isso dá tranquilidade para ela, né? A gente tem que estabelecer esse vínculo, né? A relação médico-paciente, que não é estabelecida em 5 minutos. Um anestesista que chega lá 5 minutos antes, faz só aquela avaliação pré-anestésica. Por isso que eu bato nessa tecla. A minha consulta, ela não é uma avaliação que eu vou saber se a paciente está apta ou não a receber determinada anestesia. A consulta que eu faço no pré-natal é para eu conhecer a família, para eu entender a estrutura familiar, a composição, a função de cada um ali naquela família, e proporcionar esse momento único que o Edival falou, que tem que ser único, porque cada nascimento é único, né? E é o que a gente tenta fazer, né? Nascer bem para um mundo melhor. Essa parte da humanização passa por isso, né? Que não é você tá
contratando o doutor Alisson, o doutor Edival. É um grupo, sempre. Então, fui lá, consultei com o doutor Edival, com o doutor Alisson, você está junto com a Sheila, com o Leandro. É um bloco, né? Que passa por toda essa humanização, desde a parte que a gente falou aqui da anestesia, da pediatria. Uma outra coisa que eu acho interessante, que aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é que muitas vezes as pessoas esquecem que o parto não é um evento só da mulher, né? Da uma família inteira mesmo. E quando você se deixar, tem caravana lá na porta, né? E teve uma vez que uma psicóloga falou num podcast, assim, quando a gente estava comentando sobre o trabalho, que assim, a parte que eu faço da pediatria, e ela falou que eu tenho um papel muito fundamental, que eu trabalho na fabricação dos pais. Porque a mulher, a partir do momento que ela, não todas, claro, mas a partir do momento que ela está grávida, se ela está em conexão com si, ela começa a perceber as nuances, as mudanças, ela se prepara para aquele momento, ela se torna mãe, a grande maioria se torna mãe durante a gestação. E a grande maioria dos pais não consegue entender isso. Ele praticamente se conecta ao bebê quando ele nasce. Então, sabendo disso, em alguns locais a gente não consegue levar o bebê direto pro aconchego do colo da mãe. Então, o que eu faço em alguns lugares? Na hora que o bebê nasce, a primeira coisa, que o acompanhante está dentro, na grande maioria das vezes é o pai consegue pegar o bebê no colo. E eu vou te falar, eu já tive pais que estavam passando pelo 5º filho e era a primeira vez que ele pegava um bebê no colo. E a experiência e o que eles me contam depois, na hora, eu uso um pouquinho da minha autoridade médica na hora, depois, quando eles eu vou avaliar, examinar a criança, mas a primeira roupinha é do pai. A primeira fralda quem troca é o pai, a primeira roupinha quem coloca é o pai, e esse é um dos momentos que eu acho mais incríveis, assim. Esse é o momento que eu acho mais incrível, principalmente quando eu vejo uns caras grandes, fortes, tatuados, que eles são os que mais tremem a mãozinha ali. E é bonito, tipo assim, a experiência que eles contam depois, nunca mais esquece. É um dos diferenciais, né, do nosso grupo. Acho que agora a gente podia entrar nesse assunto, né? Quais são os diferenciais do grupo? Alisson, vamos começar por você. Fala aí qual que é a sua função no grupo, o que é que você faz, o que é que você trouxe de diferente. Isso. Eu acho que, assim, antes de falar de mim mesmo, interessante a gente lembrar que não só a humanização passa também pela segurança, né, do nosso parto. Porque a gente tem uma equipe completa com anestesista, que é especialista nisso, pediatra, 2 obstetras. Especialista em parto, pós-graduada em psicologia do parto. E aí, eu vou comentar sobre isso. A gente tem 2 obstetras sempre, que uma paciente ela pode ter uma intercorrência durante o parto, não é o que a gente deseja. Mas às vezes pode acontecer uma surpresa na hora e a gente tem que estar preparado para resolver qualquer problema. E pode ter problema até com a gente. Eu posso passar mal na hora da cirurgia, o Edival, e o outro tem que se dar conta de resolver. Então a gente sempre ter 2 obstetras lá é um diferencial também, que hoje em Trindade não é o que acontece via de regra, né? Então eu acho importante falar essa parte antes. E fundamental. De mim, eu sou obstetra e ginecologista de formação, e sou ultrassonografista também, titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então a gente veio com essa pegada humanizada para a atividade dos partos. A gente faz as cirurgias ginecológicas também, né? Várias cirurgias. A gente faz sling, que é a cirurgia para queda de bexiga, faz cirurgia íntima, faz períneo. Esses dias mesmo a gente fez uma esterectomia, que é tirar o útero de uma paciente que estava com o útero para fora mesmo. A gente faz via vaginal, via abdominal, faz todas as cirurgias ginecológicas, né? E a parte do parto, que o Edival já falou e que é o show à parte, né?
E eu também faço todos os exames de imagem. Então, a paciente, quando vem fazer o pré-natal com a gente, tanto comigo quanto com o Edivaldo, a gente sempre acaba fazendo os exames lá comigo, que faz desde o morfológico de primeiro trimestre, que em Trindade, até a minha chegada, não tinha ninguém que fazia, né? Um exame que não é tão novo assim e que é muito completo, importante. Então, desde lá do primeiro, morfológico de primeiro, a hora de descobrir o sexo que a paciente mais gosta, morfológico do segundo trimestre, onde a gente vai rastrear todas as malformações, síndrome de Down, algumas outras. A gente fala muito de síndrome de Down porque é mais comum, né? Mas que a gente consegue rastrear, por mais que não dê para fazer nada na gravidez, na maioria dos casos, mas a gente não vai ter surpresa no momento do parto. Tem até algumas linhas de raciocínio que falam assim que não é importante porque a maioria dos casos não vai dar para fazer nada. Mas é importante sim, porque a gente vai saber o que fazer quando nascer. Ajuste onde de expectativa. Isso é fundamental. Eu não posso deixar a minha paciente ter surpresa lá, nasceu, aí o Leandro que vai ter que contar para ela de alguma alteração. Na hora do parto, recém... Todo mundo olhando, uai, doutor, o que é isso aqui? E aí, naquele momento... Que era o show... Vira um show de horrores. Então... Qual que é o diferencial de você fazer o exame, por exemplo? Igual você falou assim, às vezes, em muitos locais, é um ultrassonografista. Qual que você acha que é a diferencial de o obstetra tá fazendo o exame? Sim, o obstetra que está fazendo o pré-natal o mesmo que faz o exame. Eu acho assim que o olhar do obstetra para uma grávida é diferente do olhar de outro médico, né? Então, até quando é um exame de rotina, que a gente acha qualquer coisinha, muitas vezes o paciente vai fazer um exame em outro lugar e tem alguma coisa que não tem nem significado clínico, mas é uma alteração, ela sai chorando do exame porque ela já pensa o pior. Quando é o obstetra, é aquela história, não, isso aqui não precisa preocupar, ou precisa se preocupar, vamos fazer isso. Então, não tem que ficar muito tempo lá preocupado, a consulta é só semana que vem, isso facilita muito a vida dela. E aí, passando pelo morfológico segundo trimestre, vem ecocardiograma, quando precisa, não são todas as pacientes, tem indicação, a gente faz. Os exames 3D, né, que hoje... em Trindade não tinha também, e aí é um outro show à parte. Esse eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que a gente tem bons aparelhos, né, que fazem imagens maravilhosas, e sempre uma parte do pai aí também, que o pai tá lá junto, quando ele vê a carinha do neném também a história muda. Mas qual que é a importância? São poucas as indicações de ultrassonografia 3D, realmente. Mas sempre a paciente quer fazer que ela quer ver antes. Eu tenho até algumas publicações lá que eu tirei a foto do neném depois que nasceu e antes é idêntico, né? Muito então, parecido. E a gente está aperfeiçoando, tem aparelho novo chegando aí para a gente melhorar essas imagens. Então, essa parte dos exames que eu puxo mesmo a sardinha, porque eu gosto, é uma coisa assim que eu gosto realmente. Não é todo mundo que gosta de fazer exame, mas sempre foi minha paixão. Então, desde na residência de ginecologia, eu já comecei a ultrassonografia junto. E aí, depois fiz o título, né, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e hoje tem os dois aí. Eu acho que é um ponto importante para solidificar, né, a relação médico-paciente, aumenta a confiança da paciente, né? Realmente é um grande diferencial. São menos pontas soltas nesse trajeto, que é um trajeto de, sinceramente, medos. Eu acho que a gravidez e filhos, o que vem de medos é enorme. E a gente poder, cada um desses momentos, igual você falou, o ultrassonografista faz uma coisa, o que foi? Tem uma sombrinha aqui. Aí, uma semana depois, o cara vai, não, isso aqui às vezes foi até um artefato. Em quase tudo na medicina, a gente tem várias linhas de pensamento. E aí, quando você tem muito profissional que pensa diferente, não é que eles estão errados, mas tem pensamentos diferentes, cada um dando uma opinião, a cabeça da paciente, ela não vai entender nada. Então, ela sempre tendo ali a mesma ideia, seja comigo, com o Edival, vai lá, a gente discute, né? Às vezes, a paciente do Edival vai lá fazer exame comigo
e tem alguma coisa, eu ligo para ele para discutir, outra hora chega o exame lá, ele me liga, o que é isso aqui? Lembrei então, de uma história, depois é um negócio que não fica pontas soltas mesmo. Então, ela pode... detalhe, né? Individualiza o atendimento. Individualiza. Personaliza. Porque tempo hoje é a moeda mais valiosa. E aí a paciente vai lá na consulta, ela já vai um dia só, que ela vai tirar, já vai ver o neném, a gente mede, faz tudo que precisa num único encontro. Quanto menos encontros perdidos, vai gastar 2 dias para ir fazer a consulta, depois ir fazer o exame, voltar para mostrar o exame. Não, vai de uma vez só, ela já sai com o resultado. Essa história de exame me lembrou, há 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos, a minha irmã ficou grávida da minha filhadinha, da Clarice, que é a minha filhada mais velha, e eu não sei exatamente o que aconteceu na hora do exame. O cara pensou em voz alta alguma coisa de que provavelmente o embrião não estava dentro do útero. Eu não sei exatamente o que foi, só sei que assim, a minha irmã me mandou o laudo chorando. O áudio que ela mandou não tinha nada a ver com o que estava escrito ali. Eu falei, Ana, então tem alguma coisa muito errada. Você tem certeza que você ouviu certo? Porque assim, aqui tá falando que tá lá dentro do útero. Tem uma fotinha dele lá dentro. A minha irmã até hoje não tem coragem, gente. O meu cunhado até hoje não tem coragem de fazer um ultrassom em qualquer lugar. 5 anos atrás, um cara que às vezes pensou alto alguma coisa... Tem que ter esse zelo, às vezes até pela expressão facial que você faz. Já teve paciente que falou, doutor, o que aconteceu? Que agora você ficou mais sério, tem isso aqui. E tem hora que a gente não consegue realmente disfarçar, mas tem que ser sincero também, Sim. falar o que é, o que não é. Não tem esse negócio também de, tem alguma coisa, mas espera que você tem que ir lá na sua consulta. Não, o que é a gente já fala na hora. E aí depois é claro que se for outro médico que vai explicar melhor a conduta, eu não vou tomar conduta para outro colega também, mas deixar o paciente ciente do que está acontecendo, isso é obrigação da gente, né? O importante do grupo que no caso você faz o diagnóstico e você toma conduta. Ou então você faz o diagnóstico e vocês dois são amigos, né, sócios, né? Então é muito individualizado. Um caso recente teve agora, a minha sobrinha Daniela, ela fez um ultrassom bem no final da gestação, numa clínica de renome lá em Trindade, e veio um neném de quase 5 quilos no ultrassom. E o exame físico não era compatível de forma alguma, o ritmo de crescimento normal, sem nenhuma comorbidade, não teve doencinha nenhuma na gestação, foi tudo muito tranquilo. E eu liguei pro Alisson e falei, você vai resolver mais essa aqui. Vamos fazer ultrassom, que teria que antecipar o parto devido a essa macrosomia. Aí o Alisson fez o ultrassom, veio 3,200 kg e pouco. Peso normal. Um peso normal. Nasceu na época certa. Nasceu na época certa, com 3,2 kg e pouco. Nasceu do tempo certo, no peso que o Alisson tinha falado. Então, assim, e veio de um ultrassom de uma clínica de confiança. Então, assim, a escolha da onde realizar esse ultrassom tem que ser também bem pensada. E essa confiança que a gente tem no grupo com o Alisson é muito importante. Sim. Mesmo porque o ultrassom é um exame, né, que eu sei falar isso de tanto ouvir vocês falarem. Ele é examinador dependente. Examinador dependente. Né? Depende da prática da pessoa, né? Eu não sou, né, mas assim, é de ouvir falar. Você podia explicar isso melhor, essa parte? Eu gosto de falar que é igual dirigir um carro, né? É hora de voo. Quanto mais você faz, mais precisão você vai tendo, sempre tem muito critério para se seguir, não é simplesmente, achei a barriga, faz um círculo. Não, tem pontos anatômicos específicos que a gente tem que estar visualizando. E quanto mais próximo a gente consegue chegar da técnica ideal, a estimativa é melhor, né? Mas quanto mais conhecimento técnico, científico, clínico, melhor. Porque justamente. Uma coisa é você ver lá um mioma ou alguma coisa, mas como que isso vai influenciar na vida daquela pessoa? Qual vai ser a importância? Esse do mioma aí eu acho que é a parte que mais acontece, né? Porque mioma quase nunca traz problema para o paciente. Mioma não vira câncer, mioma, em alguns casos, assim, a classificação de mioma são 8 tipos de mioma. 3 causam sangramento. O resto não causa. E muitas vezes é isso. Ixi, deu mioma, e agora? Eu vou ter que tirar esse útero? Não, calma aí.
Então, esse mioma seu é um que não te dá problema, ou não, esse mioma seu te dá problema, vamos programar, o que a gente vai fazer. Vamos acompanhar, ver ritmo de crescimento, ver se vai te dar algum sintoma futuramente, se caso houver, a gente planeja uma E aí vem a parte do ginecologista obstetra que tá lá, porque não te assusta. Na hora já fala, não, tem um mioma, mas isso não é nada. Ou tem e é. Porque às vezes se não for, tem um mioma, tá grande, vai ter que tirar esse útero, aí sai preocupado, chega lá no seu obstetra, não precisa de tirar coisa nenhuma. E tem o outro lado também, né? A paciente grávida com mioma, né? Que descobre o mioma durante a gestação, né? Tem. Que é mais delicada ainda. Mais delicado, ele cresce durante a gravidez, né? Se for grande demais no começo, ele pode ter um aborto, alguma coisa assim, ou não, pode levar a gestação tudo bem. Quando é na gravidez é um pouquinho mais complicado. Edival, agora vamos para você. Fala aí sua especialização, sua função no grupo, seu diferencial. Antes da ginecologia obstetrícia, eu fiz medicina de urgência e emergência, né? Onde eu Samuzeiro bruto. Até hoje, lá se vão 10, quase 11 anos já. Não se aguenta largar esses plantões, a gente já sabe. E depois eu fiz ginecologia obstetrícia, eu foquei mais em questão de cirurgia ginecológica e na questão do parto também. E uma coisa muito importante, que isso eu levantava sempre para o Alisson, que a gente precisava de uma intimidade cirúrgica. E quem opera sabe muito bem o que eu estou falando, que você tem uma intimidade com o seu colega que está na sua frente operando, e isso é muito importante. Você reduz o tempo de cirurgia, reduz o risco de infecção. Quando eu penso em dar o próximo passo, o Alisson está com o material na mão. Quando eu quero secar, basta eu olhar para ele. Quando a coisa tá feia, ele sabe. Então essa intimidade a gente buscou e a gente operou bastante junto, né? A gente furava os dedos o tempo todo de tanto operar. E a gente percebeu que a gente criou uma intimidade tão grande que a gente começou a ficar até rápido, né? Demais, de tanto a gente operou. E é engraçado que até tem gente que comenta, a gente na cirurgia conversa sobre tudo, menos sobre a cirurgia. Tá? Porque sobre a cirurgia vocês conversam com os olhos. É que a gente brinca, né? O medidor de tranquilidade da cirurgia é a fofoca. Então se a gente tá falando de tudo quanto é da roça, é do passeio que a gente vai fazer no final de semana, de alguma coisa, pode saber que a cirurgia está tão abençoada que a gente está falando do que a gente vai fazer depois. E eu acho que um diferencial gigantesco seu, Edival, da cidade. Você vai nos aniversários de todos os bebês. De todos. Se me convidar, eu vou em todos. O Yuri fez aniversário agora recentemente, eu fui. Então todos que me convidarem, eu sempre vou. Eu sempre faço questão, troco plantão, deixo fazer algum compromisso, eu sempre vou estar lá. Isso aí eu sempre vou estar. É um diferencial mesmo. Leandro, agora a sua parte. Na pediatria. Engraçado, né? Na verdade, eu não falava nem que eu ia fazer medicina, eu falava que eu ia fazer cirurgia plástica. Na verdade, eu me formei estudando para cursinho para fazer cirurgia. E por uma guinada da vida, no momento que eu estava em Goianésia, eu tinha acabado de casar, de comprar casa e tudo, e eu acabei sendo mandado embora do emprego que eu tinha uma semana depois do meu casamento. E nessa época minha ex-esposa falou para mim, não, vai seguir. Você sempre falou tanto todo mundo falava isso para mim de pediatria, mas eu caí nos contos que as pessoas contam, né? Eu tenho um tio e uma tia muito queridos que são pediatras, e eu sempre ouvia falar que pediatria não dava dinheiro, que eu tinha que fazer alguma coisa que tivesse procedimento, né? E aí acaba que você, na faculdade, você vai descobrindo dessas coisas e você vai replicando isso. E depois eu fui mudando a minha cabeça, mas eu sempre gostei muito de criança, assim. E não é só eu que gosto de criança, elas gostam de mim. Eu também, graças a Deus, a gente... Importante, é importante, é recíproco. Tipo, a Ana Luísa, minha mulher, ela vive falando pra mim, assim, que tipo, a gente tá num lugar, assim, na hora que você vê, tá uma criança parada, do nada, interagindo. E aí eu me
gostei muito sempre de criança, e aí eu fui para pediatria e gostava também, eu achava que eu gostava de psiquiatria, mas na verdade eu descobri que eu gosto de comportamento humano. Então eu decidi ir para a área da pediatria. E quando eu já fui para pediatria, eu já fui com uma visão um pouco diferente, que eu não queria fazer essa mesma pediatria que todo mundo faz. Eu fui vendo que algumas coisas eram diferentes. Por exemplo, eu atendo de meia, descalço, sentado no chão com a criança e tudo mais. Mas é porque isso, eu não imaginava, eu não pensei nisso como uma estratégia de atendimento. Para mim só fazia sentido. Tipo, a criança tá ali, eu preciso estar junto com ela. E eu acho que o relacionamento, né? O relacionamento é o que é mais importante. Eu recebo áudios das mães, a criança doente. Mamãe, me leva no Dr. Leandro, liga para ele, deixa eu falar com ele. Eu tô com a dorzinha aqui. Que dia que ele vai? Eu também faço consultas domiciliares. Que dia que o Dr. Leandro vai vir aqui em casa? Então, esse relacionamento, esse entendimento de atender às necessidades da criança, você olhar para ela como um ser humano, com muito respeito, né? Com respeito que um ser humano qualquer mereça. Porque, infelizmente, se você for, na hora que a gente vem fazendo análise do papel da infância e da criança no passar do tempo, esse olhar que a gente tem hoje é muito recente. Né? A gente ainda é de uma época que a gente não tinha o direito nem de falar, de questionar e tudo. Né? A criança está numa categoria diferente, a ponto de você ser preso por chutar um cachorro na rua, mas é aceitável bater numa criança para educar. Você não pode bater num outro ser humano, você não pode bater no jogo de futebol, você não pode bater no idoso, você não pode bater na mulher, você não pode bater nos animais. Uma criança tem que apanhar para poder. Então, a minha proposta hoje é trazer esse diferencial, esse olhar diferencial do papel da criança. É necessário uma tribo para poder cuidar de uma criança. E é isso que a gente tenta montar através da nossa equipe, através do ajuste da família e da gente fazer esse caminho junto. Esse eu acho que é uma das coisas assim que mais me encantam na pediatria e no que eu acho que é um diferencial, assim, tipo, eu acho que é esse olhar. Um outro diferencial, Leandro, seu, no grupo, é que você pega o neném na sala de parto, né? Você dá assistência na sala de parto, e se a mãe quiser continuar com você, fazendo a puericultura, fazendo os atendimentos como pediatra, seja na urgência, porque você trabalha na urgência do São Camilo, seja na primeira infância. Já trabalhei em SAMU também, fiz 2 anos de SAMU. Eu acho que esse tipo de coisa também acaba passando uma segurança muito grande, né? Uma mulher, uma criança, você saber que seu filho chegar lá e aquele médico tem uma experiência em trauma. Então, além da experiência da sala de parto, além da parte de consultório, né? Você ser um bom emergencista. Já dei aula na faculdade em Goianésia também, inclusive agora é uma das coisas que eu pretendo voltar a fazer. Eu acho que dar aula é uma coisa que eu acho bem legal, assim, de você poder passar, e a minha intenção com os alunos é disso, assim, de passar esse novo olhar, esse novo conhecimento. Eu tenho muito menos vontade de passar o conteúdo em si. Eu gosto de passar para eles as perguntas para serem feitas em cima daquele conteúdo. Até porque, como o Alisson mesmo falou, a medicina não é uma área exata. Então, assim, com o mesmo trabalho, você tem inúmeras condutas diferentes. Mesmo se você pegar atingir o mesmo resultado, né? Se você pegar o protocolo da sociedade goiana, ela vai ser diferente às vezes da brasileira, que é diferente de uma Febrasgo. Então, assim, os mesmos estudos gerando situações completamente diferentes, né? E o que é o importante nisso? Você saber extrair. Você saber extrair aquilo que é importante para você.
Então, no meu consultório, eu sempre trabalho com o pessoal autorresponsabilidade. Eu passo para ele aquelas informações que eu acho que são as melhores possíveis e dou total condição para ele de tomar as atitudes, porque ele tem que entender, ele vai ser senhor das suas escolhas, mas ele vai ser escravo de suas consequências. E no final das contas, não somos nós, porque por mais que a gente tenha dado o caminho, a consequência é da pessoa, eles não podem transferir isso pra gente. Então acho que esses são alguns pontos que eu acho que fazem muito diferente. Outra coisa, outro diferencial seu, queria que você falasse um pouquinho o momento do papai. Você como papai, agora das gêmeas, das Marias, uma coisa que eu sempre brinco, né, lá, falando, não basta ser pediatra, tem que saber ensinar a cuidar do bebê, e você faz isso com maestria. Queria que você falasse desse momento. É engraçado, né, há uns 5 anos atrás, quando era uma das coisas que mais me falava às vezes no consultório, na hora que eu estava falando algumas coisas, era a respeito disso. Não, mas você é pai. E aí, isso faz total diferença, assim, realmente, quando você passa pela experiência, faz total diferença. E hoje, sinceramente, eu acho que como um pai, eu consegui já estar vivendo a maioria das experiências que seriam possíveis numa paternidade. Hoje é dia 13? Ou 14? 13. Amanhã, a Maria Clara e a Maria Luísa fazem um mês de vida, né? Minhas filhas. Dia 31 de outubro fez 3 anos que a minha primeira filha morreu. Ela viveu somente 28 dias. Ela nasceu extremamente prematura. Então, eu sei o que é a angústia de um pai, de ter um filho, de acompanhar uma gestação, assim como você falou. Eu tive uma experiência muito ruim, com um excelente profissional de Goiânia, técnico, né? Mas depois, até tecnicamente, eu vi que nem era tudo isso quando a gente foi para São Paulo. Mas nessa parte de humanização, de cuidado e tudo, foi uma das piores experiências da minha vida que eu já tive. E aí eu tive a experiência de acompanhar uma gestação com muitos desafios, fazer transfusões intraúteros. No meio de uma transfusão, a minha filha teve uma parada cardíaca. Minha filha nasceu morta, Giovana, a Gigi. Ela nasceu morta porque ela estava parada lá dentro, eles fizeram uma cesariana de emergência, tiraram ela, reanimaram, aí fui conhecer a minha filha. Então, a gente vai falando sobre experiência do parto, aquele momento que a criança vem para o seu colo. Não tinha a menor ideia do que seria isso. Eu peguei minha filha no colo na véspera da morte dela. Uma única vez, né, Uma única vez. Eu peguei ela no colo à noite, antes de amanhecer o dia, ela tinha feito a passagem dela. Agora, nesse meu casamento, eu tenho um enteado de 10 anos, então tô pegando para poder criar um filho que já veio criado. Então, assim, eu acho que dentro das experiências paternas, isso me contribui demais, assim, eu consigo, e é o que eu acredito, né? Eu acredito que quando você faz um atendimento, você tem que entender o contexto biopsicossocial, cultural que aquela pessoa está inserida. E por eu já ter passado por diversas experiências diferentes, eu consigo entender muitas nuances que estão acontecendo ali, né? E isso me deu uma força muito grande. Eu acho que as pessoas acabam nesse momento tendo uma confiança maior. Mas independente disso, eu acho que o principal, como a Sheila trouxe, é assim, as pessoas poderem ver que o que eu falo dentro do consultório, eles podem ver que eu estou praticando na minha vida. Eu não estou falando para eles ali fazer uma coisa que não, é impossível, não existe, né? Que não existe. Essa semana eu peguei um artigo falando sobre praia. Cara, alguns médicos escreveram aquilo, eu falei, não é possível que você consiga escrever uma coisa dessa, porque isso não faz o menor sentido. Se você quiser ir para a praia, você pode usar a roupa de banho no máximo 1 hora,
porque mais do que isso você está prejudicando e favorecendo o surgimento de fungos. Se você não pise e não encoste na areia, então assim, não vá à praia. Então, eu não acho que essa seja a melhor forma de abordar. O que eu falo é assim, olha, as praias têm esse risco. Caso você passe mais de um tempo de sunga, você vai aumentar a chance de você ter fungo. Caso você sente lá, você vai estar tendo contato com E. coli, com isso, com aquilo. Você vai aumentar a chance de larva amiga e a pessoa toma a decisão dela. Isso aí eu acho muito interessante em você, que inclusive é o pediatra do meu filho, né? E quando a gente foi na primeira consulta, não sei se você lembra, que o Miguel, ele nasceu pequenininho. Acho que era 9 meses que ele estava, quando eu vi. Ele nasceu pequenininho, o parto dele foi antecipado por causa disso. Eu sou pequeno, a esposa é pequena, não tem como o menino ser grande. E já veio assim, ele tá muito pequeno para a idade. Não tava, também tava dentro do gráfico certinho. E não é essa coisa engessada, tem que comer o prato aqui, 75%. Não, o menino deixa ele viver. E aí a gente vai ajustando, é claro, não deixa desviar demais. Mas não é uma coisa engessada, isso eu gosto bastante. Eu acho que esse realmente é uma das coisas, assim, eu pondero muito, assim, porque o que eu quero ajudar a pessoa é que ela atinja o objetivo dela. Por exemplo, para algumas pessoas vai ser a amamentação que é a bandeira. Então, se a sua bandeira é da amamentação, eu vou oferecer todos os recursos inimagináveis que eu puder para fazer com que você amamente. Se o seu principal foco é que não tenha telas, eu vou fazer. Porque o difícil hoje é que a maioria das mães estão pegando aquele Instagram, segue aquela mulher que fez o parto normal, aquela mulher que não dá tela, aquela mulher que não dá chupeta, não deu mamadeira, não isso e não aquilo, e ela acha que ela vai conseguir fazer o filho perfeito, mas reproduzir aquilo lá tudo. É impossível. São contextos diferentes. É impossível. Quando a minha primeira afilhada nasceu, há 5 anos atrás, eu morava em Goianésia, eu tirei 1 mês quase para vir para Goiânia para acompanhar ela. Na atual conjuntura da minha vida, eu consegui tirar 3 dias para minhas filhas. Eu vou ser pior par por causa disso? Qualidade de tempo, né? E você tem que entender o que é possível naquele momento da vida. Os estudos, eles estão ali para nos guiar para o que é o ideal. Mas eu acredito que a felicidade, ela vem no que é possível ser feito dentro da realidade de cada um. Então, é aí que a gente vai conseguir. Porque minhas filhas, pontualmente, elas têm uma necessidade de sucção. Minha mulher fez uma redução de mama, não consegue amamentar. Pontualmente, pela necessidade de sucção, ela fazem uso da chupeta. Eu vejo mulheres que utilizam o seio de uma forma muito mais prejudicial do que a chupeta que eu uso pontualmente. Porque aquela hora eu estou querendo simplesmente fazer com que aquela sucção não nutritiva e aquela autorregulação dela seja adaptada. Eu não estou simplesmente enfiando o peito na boca da criança para ela calar a boca a qualquer custo, sem eu nem olhar para ela o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é um ponto também bem legal. Agora fala de mim, né? Agora vamos, Sheilinha. Bem, de diferencial. Vou pegar o gancho que você falou das nossas experiências, né? Na época da faculdade eu pensava assim, gente, o ideal seria se o médico tivesse todas as doenças que existem lá no Cécio, né? Porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você acompanhar o que tem aquilo. Mas nada se iguala a você viver aquela experiência. Só que aí não ia ter nenhum médico vivo, né? Todos já tinham morrido. Mas a questão da vivência, ela é fundamental na nossa vida. Bem, hoje eu só faço anestesia obstétrica e ginecológica com vocês e nos outros lugares que eu trabalho também. A obstetrícia, então que os dois, para não me deixarem mentir, a gente não escolhe a obstetrícia. É ela que escolhe a gente. Ninguém para e fala assim, eu quero ter essa vida, que eu não tenho horário, que menino nasce só de madrugada. Ninguém faz isso. Nós somos escolhidos, né? Tem uma força maior que nos leva para esse caminho. E no meu caso, como que foi? Por uma experiência de vida também. Eu tive uma perda gestacional com 14 semanas de gestação e precisei fazer uma mil. A gente fazia anestesia para paciente que tinha perdido o neném durante vários anos.
e fazia como todo mundo fazia, né? Até que eu virei a paciente e vi o quanto as pessoas são frias e o quanto as pessoas que estão envolvidas naquele processo não têm tato para falar com você. Frases do tipo que eu ouvi e que eu falava: você é nova, Deus te dá outro, nenhum neném substitui o outro, suas filhas não substituem a Gigi. Não existe isso, substituição. Um filho é um filho, independente do tempo que ele fica em seu convívio, seja 2 semanas, que você perca esse filho com 2 anos, com 30 anos, é um filho. O vínculo já existe. E foi passando por essa dor que eu percebi. Falei assim, não, eu tenho que mudar meu jeito de atender esses pacientes. Isso aqui está errado. E fui fazer acompanhamento psicológico com a Carla Cerávulo. E durante o meu acompanhamento psicológico, eu descobri que existia uma área da psicologia chamada psicologia perinatal. E aí eu falei assim, eu vou fazer esse curso. E ele era só para psicólogo. Mas eu dei meu jeitinho, né? Falei assim, vou fazer a inscrição nesse negócio. Aí eu olhei lá, falei assim, aí tinha assim, número do conselho. Mas não especificava que conselho. Peguei, soquei meu CRM lá, deu certo. Consegui imprimir, paguei o boleto, virei pra Carla e falei assim, olha, eu consegui pagar. Agora vocês se viram como é que vocês vão mudar esse regimento interno aí, porque eu vou fazer esse curso. E fiz. E ali eu aprendi. Toda essa estrutura que vocês falam, não, é diferente, porque não é da área da anestesia, é da área da psicologia. Então, o que tem a questão da consulta pré-anestésica, que eu nem gosto de chamar de consulta pré-anestésica, eu acho que é consulta com o anestesista no pré-natal, é justamente isso. Eu faço essa consulta, os meninos me mandam, né, com 35 semanas, que eu acho que é o tempo ideal para a gestante não esquecer as coisas que eu falo. Então, eu faço essa consulta para criar vínculo mesmo com a paciente, um vínculo de confiança, e para explicar para ela, porque não ter surpresas, né, Alice, como você bem falou, para ela não ter surpresas, para ela saber. E outra coisa, principalmente a paciente, que ela já vem com experiências negativas, né, seja do parto anterior, seja de uma vizinha que contou que aconteceu alguma coisa, a sogra que dá palpite, a avó que dá palpite na anestesia, e na hora que eu converso com ela antes, que eu explico, que eu mostro, minha consulta eu vou explicar uma coisa técnica, extremamente técnica, que até entre a gente, por exemplo, se eu pedir para o Edival explicar uma técnica anestésica, ele sabe mais ou menos, mas ele não vai saber a fundo, da mesma forma que eu brinco com vocês, que a cirurgia vaginal de vocês eu só entendo na hora que vocês chegam na pele, porque para mim aquilo ali é um negócio de outro mundo, mesmo estudando, mas é confuso, porque eu não tenho a prática que vocês têm naquela técnica. Então, como que eu ia conseguir explicar para um leigo técnica anestésica? A gente tem que ser com foto, para eles entenderem o que é coluna, que coluna é diferente de medula, e tirar os mitos, né? Você não pode mexer, porque senão você fica paraplégica. Não existe isso. Então, eu vou explicando, vou passando segurança para a paciente. E o principal, a anestesia traz consequências, sensações diferentes, e você usar um termo, por exemplo, a parestesia. Eu vou falar para a paciente, você vai ter parestesia nas pernas até o abdômen. Então eu explico. Sabe quando você dorme em cima do braço? Que ele fica formigando, que na hora que você pega você sente um choque? É isso que você vai sentir nas pernas e na barriga. Então eu tento trazer essa linguagem acessível para elas entenderem o que vai acontecer. E que se isso acontecer sem ela saber que é o que acontece geralmente... Elas assustam. Eu não estou mexendo nas minhas pernas. Doutora, eu vou voltar a mexer minhas pernas. Então, assim, elas têm que entender o processo da anestesia, o que é que vai passar, quanto tempo dura, o que é que ela pode sentir, se ela sentir, como eu posso agir e interferir naquela sensação. Então, elas vão para o parto, sabe, tendo plena noção disso tudo. Que eu falo que é a informação de qualidade por uma escolha consciente, né? A questão da humanização que passa por isso, da gente dar oportunidade para o paciente escolher as coisas. Mas como que você escolhe uma comida se você nunca viu? Como que você escolhe uma comida no menu escrito em francês se você não fala francês? Né? Então é isso, é explicar, é assim, assim, assado. Doutora, eu não quero que use ocitocina. Tá, mas eu vou te explicar por que eu tenho que usar. Né? Aí tá, você é ciente dos seus riscos
e por que eu tenho que usar. Se você falar para mim não, beleza, mas aí eu já na própria consulta eu já falo, se eu chegar nesse limite em que a sua decisão coloca em risco a sua vida, a vida do seu bebê, aí sim, a autonomia materna deixa de existir ali. Aí é a hora que entra meu conhecimento técnico, porque eu tenho que te dar opção de escolha, eu tenho, mas eu também tenho que te dar segurança. E aí a segurança é o nosso conhecimento técnico científico. Então, assim, isso na consulta sendo explicado para ela, né, é mais fácil. Eu tenho pacientes que falam, doutora, eu não lembro do nascimento do meu filho. Falei, tá, mas como assim você não lembra? Eu fiquei muito sonolenta. Eu já percebo, provavelmente o anestesista sedou essa paciente. Eu não cedo nenhuma paciente. Grávida tem que ficar acordada. Grávida tem que lembrar de tudo, né? E uma das coisas que eu faço, como o Edivaldo disse, quando a cirurgia tá indo tudo bem, se vocês conversam muito ali entre vocês, o que eu faço com o meu conhecimento da psicologia, eu sempre abaixo, fico na altura do rosto da paciente e do acompanhante. Eu sempre pego na mão da paciente durante até no nascimento e eu vou conversando com ela, para ela não ficar ouvindo o que vocês estão falando, porque isso distrai a mãe. E o momento de estar ali, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser único, a mulher tem que estar conectada com o corpo dela e com o nascimento do filho. Então, o que eu consegui trazer da psicologia que agrega ao meu serviço de anestesia? O paciente fica mais calmo. Na hora de eu fazer o bloqueio, normalmente eu acerto de primeira, porque ela sabe o que vai acontecer. E aí ela fica relaxada, então os músculos não travam, a agulha entra assim, né? Beleza. E outra coisa, eu proporciono a playlist para ela pode escolher, né? Na minha consulta eu dou essa orientação, faço uma playlist das músicas que você quer ouvir no nascimento do seu filho. E deixo a dica, a quarta música é a que vai estar tocando normalmente na hora do nascimento. Então ela tem também esse poder de escolher a música que ela quer ouvir na hora que o neném nasce, né? E se por acaso, por alguma coisa, a música não toca na hora, eu volto e ponho ela para tocar na hora de novo, porque, né, eu vou vendo vocês, o legal de trabalhar junto é que eu conheço o tempo de vocês, né? Eu vou narrando para o paciente em tempo real, agora é aquela hora que você vai sentir isso. Na hora de tirar o neném, agora é o apertão no estômago. Então, assim, eu vou antecipando as sensações dela e isso deixa ela calma e tranquila, certo? Outra coisa que a gente faz é montar um grupo de WhatsApp da família. Eu sempre falo para elas, eu quero que vocês montem um grupo de WhatsApp. Vocês vão colocar nesse grupo as pessoas que realmente importam, as pessoas que vocês vão ficar preocupadas. Nossa, meu pai não tá aqui, meu pai mora em outro estado, queria tanto que ele soubesse que tá tudo bem. E aí na hora do parto ela vai ficar preocupada com o pai, com a filha, com outra a filha mais velha que não tá tendo notícia. Então ela monta esse grupo de WhatsApp, acrescenta meu número e eu vou dando a notícia em tempo real para quem ela quer, né? E tenho sempre o cuidado das fotos, não mostrar seio, não mostrar partes íntimas, né? Tiro as fotos também com o casal ou com a sogra e a gestante, com quem ela quiser que esteja ali no momento do parto, porque eu não gosto que entra com celular. Eu deixo entrar um celular só, porque senão, se eu deixo o celular com o acompanhante, em vez dele acompanhar a gestante, ele fica lá no celular. E o papel do acompanhante é acompanhar, não é da notícia, ele não está lá como jornalista. Então eu oriento, se você vai entrar com o celular para tocar as músicas e para quando você for com o Dr. Leandro, que normalmente quando é o pai, pôr a roupinha, você leva seu telefone e lá você tira as fotos. Porque a minha intenção ali, com o meu conhecimento psicológico, é fazer o casal, ou quem está ali junto, se conectar com o parto, com o nascimento do filho, né? É um ter show. Experiência, né? E não ficar lembrando depois só pela imagem pelas fotos. Que não Justamente, igual festa de casamento. Festa de casamento, as únicas pessoas que não aproveitam são os noivos. Faz aquilo tudo, todo mundo aproveita, aí na hora que eles vão aproveitar, eles já estão bebendo, depois eles vão ver como que aconteceu pelos vídeos, pelas fotos. E o nascimento não pode ser assim. A gente tem que ter as fotos, tem que ter lembrança sim, mas o mais importante é a vivência, né? A experiência única, a conexão mãe, filho, pai,
mulher, filho. E o Leandro falou uma coisa muito importante. O pai, ele fica como espectador o tempo todo, a gestação toda, ele só fica ali assistindo. E realmente isso é do homem, isso é masculino. Ele só tem consciência que virou pai na hora que ele vê o neném, porque o pensamento masculino é muito concreto. O mundo de vocês é muito diferente. A visão de mundo é diferente da visão de mundo da mulher, né? A gente brinca de boneca desde pequena, a gente finge que é mãe desde pequenininho. Vocês não brincam de ser pai. Nunca. Vocês vão brincar de carrinho, de outra coisa, de guerra, né? Então, assim, é a criação. Então, o homem realmente, isso aí é qualquer um. É raro um homem que participa ativamente durante o processo de gestação, porque ele não sente nada. É a mulher que sente tudo, né? Mas como fazer esse pai entender o papel dele, a função paterna dele? É na hora do nascimento, porque é só ali que ele vai ter consciência que ele virou pai. Por isso que eu acho tão importante o seu trabalho que você faz com o pai, de levar o pai para pôr a primeira roupa. É muito humano isso, entendeu? E para a mulher é uma sensação incrível. O que eu tenho de feedback nisso? Dos dois. O pai sempre fala assim para mim: doutora, a experiência foi única, foi ótimo, porque eu entendi meu papel, eu entendi quem sou eu agora nessa relação, porque eu só ficava assistindo, porque ele passa em minutos, né? E outra coisa que é muito importante, o pai passa de minutos, segundos, entre espectador e ser ativo. É uma quebra, e ele passa a fazer coisas que ele não foi treinado, porque ele nunca brincou de boneca. Então, o medo deles, né? Será que quebra? Será que eu posso pegar assim? Dá banho. Dá banho, eles tremem, e o Leandro tá lá fazendo isso, né? Ensinando, o Leandro ensina a pôr a roupa, né? E na psicologia, a gente aprende que a primeira linguagem da criança é o tato. Por isso que a gente fala tanto do contato da Golden Hour, né? A Golden Hour, ela não é só amamentação, ela é todo um conjunto de experiências, de pele, de cheiro, de reconhecimento do bater do coração da mãe fora do útero, que o som é diferente. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da relação afetiva. É o que a gente chama na psicologia de tecelagem do vínculo. E isso a gente proporciona, a tecelagem do vínculo, seja durante a consulta com vocês no pré-natal, quando você faz ultrassom e o pai vê, ultrassom 3D, vê o rostinho do neném, e ali ele já tem noção de que o nariz é parecido com o dele, a boca é parecida com a mãe. Isso é tecelagem de vínculo, isso é formação da família, da composição familiar, né? E isso é um diferencial, isso é humanizar. Por isso que eu bato nessa tecla: humanizar só depende de um recurso, o humano, alguém que queira humanizar. Não depende do melhor aparelho de anestesia, nem do melhor aparelho de ultrassom, nem do melhor hospital, nem da UTI neonatal disponível, nem da UTI materna disponível. Humanização depende única e exclusivamente do recurso humano. É uma pessoa que está ali, como nós quatro, decididos e com esse princípio de oferecer isso para as pacientes. E eu estou muito feliz de trabalhar com vocês. Muito mesmo. Ontem mesmo, durante a alta da Helena, né, o pai Lucas, eu estava conversando com ele foi comentando. Eu perguntei: você aprendeu a colocar a roupinha? Ele: não, o doutor Leandro me ensinou a técnica dos 3 dedinhos e colocar. Ele já estava super prático já. O Lucas foi um caso interessante. Eu até fiz um relato de caso que vai ser publicado no Instagram depois. Essa questão da visão do pai na maternidade, né? A gente tem vários estudos da mãe. Os estudos com o pai, eles são recentes, do que a diferencial do pai na gestação, o que esse pai provoca no desenvolvimento emocional do filho, se a presença, a ausência. A questão, na psicologia, nem se fala tanto em papel do pai, se fala em função paterna. Porque sabe-se que essa função, ela pode ser exercida por uma mulher. Tem as mulheres que, né, nos casais homoafetivos, que são 2 mulheres, uma vai ter a função materna e a outra vai ter a função paterna. Então, a gente fala muito da função paterna, que pode ser exercida, lógico,
que todo mundo queria que fosse pelo pai, mas a constituição familiar está evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né? Por isso que a psicologia fala em função paterna. E ela é de extrema importância. O manejo, o jeito de pegar o neném causam estímulos distintos, e a mulher causa um tipo de estímulo, a função materna tem um tipo de estímulo e a função paterna tem outro tipo, e eles são distintos, só que eles são complementares. Alguém tem que fazer a função paterna desse filho, porque senão ele não vai conseguir construir o suporte emocional para a vida, certo? Eu gosto de falar disso, eu vou ficar falando aqui até amanhã disso, não pode. Então, a função paterna, resumindo, Leandro faz parte disso, faz com maestria essa parte. Os pais elogiam muito seus trabalhos depois. A questão do Lucas. O Lucas foi um pai que ele não queria entrar. Ele falou a gestação inteira que ele não ia entrar, que era a mãe dele que ia. E ali em poucos minutos, quando eu conheci a família, eu vi que a esposa queria ele no parto. E me marcou muito, perguntei pra ele assim, por que você não quer entrar, Lucas? A resposta dele, porque eu sou um bosta. Eu olhei assim, ali eu já entendi a dinâmica. É o medo do sangue, né? Ele não era só ver isso, muito né? sangue. Não é só isso. Aí me vem a minha visão de psicologia. A sogra ali, a mãe dele, né, como matriarca. A paciente nossa, que os pais são do Maranhão, já estavam ausentes há muito tempo, então criada ali sobre as asas da sogra, né? E o Lucas sem entender ainda a função paterna dele, porque a neném estava na barriga. E ele só ia entender na hora que ele visse ela. Tanto que foi mágico que a gente combinou, né? Falei pra vocês, limpa a Helena, limpa bem pra ele não ver o sangue. Eu tive todo o cuidado dele não ver o sangue. Só que pelo campo cirúrgico, né, por causa das luzes, ele via a neném, né? Eu ainda baixei, eu olhei assim, ele realmente enxergava. Até a hora que ele olhou pra mim assim, com um olhar bem firme, e falou com a voz forte, pode abaixar, eu quero ver minha filha. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Porque quando ele viu a filha, ele se sentiu pai, porque pro homem é assim. E nós abaixamos e foi tudo lindo, né? Ele pegou com sangue, com tudo, e foi maravilhoso. Eu até tinha avisado o Alisson, falei, Alisson, esse papai que não vai cortar o cordão umbilical não, que ele tem uma aversão a sangue. Então a gente já tinha combinado isso. A gente entregou ela bem limpinha, já com o cordão cortado. Geralmente a gente pede pro pai cortar, né? Tem uma tesoura específica para ele. E aí a gente já tinha combinado essa questão, porque ele estava bem... E isso é humanizar, né? Você oferece. A gente não impõe nosso jeito, a gente oferece. Né? Para muitos, cortar o cordão umbilical faz parte da humanização, mas nesse caso foi o contrário. Aí está a individualização, é de você conhecer, né? Porque o trauma que você pode causar numa pessoa que tem medo de sangue, fazendo ela cortar um cordão, falando, isso é humanizar, se você não fizesse o parto da sua esposa, não é humanizar. Humaniza seguindo uma cartilha, mas engessada. Porque não existe isso, né? Cada pessoa é um ser único e a gente tem esse olhar, a gente olha a mulher como um ser único, inserido dentro do contexto familiar, e a gente tem esse tempo, né? De entender a dinâmica da família e saber o que vai funcionar para aquela família. Porque não existe fórmula, não é uma ciência exata. Eu acho que ainda tem muito assunto para os próximos podcasts. Tem muita coisa ainda. Né? Gostaríamos de agradecer, né? É uma experiência única, foi nosso primeiro contato aqui. Da mesma forma que as famílias chegam muito nervosas até a gente, nós também chegamos muito nervosos até essa equipe que nos acolheu, né? Que nos trouxe aguinha, cafezinho, foi buscar o pão de queijo do Alisson, que não pode faltar, né? Então, e a gente está muito feliz, assim, hoje realmente o que a gente quis é poder ter uma oportunidade de apresentar um pouquinho para as pessoas a nossa equipe, a nossa visão de mundo, a nossa visão pessoal e profissional, porque eu acho que quando a gente está trabalhando nessa área principalmente, a área pessoal e profissional ela fica muito junta ali, porque igual no caso, ele é obstetra, mas ele é um pai,
a gente tá vendo com o Edival quando é que vai acontecer isso. Eu tava ouvindo aqui, vendo a Sheila falar de experiência de casamento, experiência de ser pai, eu tô aqui, mano, eu vi. Eu ainda não tô nesse seleto grupo, né? Mas a gente tá preparando ele pra isso. Daqui uns dias. Então depende muito dele também. Gente, e agradecer muito a oportunidade aqui, toda a equipe, e mostrar um pouco do nosso trabalho, né, dessa forma nova que a gente tem essa proposta de colocar, e o nosso jeito de construir famílias, né, dessa forma humanizada, com a participação de toda a família, deixando bem tranquila o ambiente. O mais interessante nosso é o ambiente muito tranquilo e a participação de toda a família, e trazendo sempre o resultado final, que é o nenenzinho dentro de casa. Saudável. Nos braços, né? Neném no colo. Neném no colo. É isso, né? Partimos. Partimos. Até o próximo programa. Muito assunto ainda. Não por sabemos vir. quando estaremos todos juntos de novo, né? Mas daremos um jeito. Fora os dias do parto, que tirar é o que a